Olá, sejam bem-vindos ao podcast Mulheres Inspiradoras. Meu nome é Aline Telles e eu estou com esse novo projeto esse que visa falar sobre empreendedorismo feminino, sobre fé. O podcast Mulheres Inspiradoras, ele tem esse objetivo de levantar outras mulheres através das histórias de tantas mulheres que vão passar por aqui. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial. Ela, que é comunicadora nata, uma empreendedora de sucesso. Vamos receber com muito carinho a querida Karen Tatiane. Seja muito bem-vinda, Karen. Obrigada. Pessoal, me chamo Karen, eu trabalho aqui na cidade como influenciadora, também trabalho como gerente geral em 2 lojas. Mas hoje, né, uma das coisas que eu sempre gostei de fazer desde criança é a comunicação. Que maravilha, Karen! Então, como foi a sua inspiração, Karen, para se tornar comunicadora, essa influenciadora incrível que você é? Ah, com certeza foi meu pai, né? Tá chorar. Ah, não, fique Bom, foi o meu pai. Desde criança, meu pai sempre me colocava para falar. Meu pai sempre fazia isso. E aí, quando eu fui morar com o meu pai trabalhava com seguradoras e eu tinha que falar no telefone. Eu tinha 11 anos, eu tinha que falar com a seguradora. Aí ele me ensinava a falar e tinha que falar com a voz de locutora. E ele descobriu isso em mim um dia que eu estava imitando uma locutora de rádio. Então, meu pai não sabe ler e nem escrever. Então, ele falava as coisas para mim, pedia para mim escrever num papel, aí fala, agora você fala com aquela voz, isso aí. Gente, o que é isso? Olha só, não sabendo que aquilo estava já plantando uma sementinha. Já estava, na época nem tinha rede social, nem nada. E meu pai sempre foi, né, mexeu com essas coisas de empreendedor, então uma coisa puxa a outra. Nossa, Karen, que incrível! E em relação a empreender, quando despertou isso em você? Bom, a minha mãe mexe com artesanato, né? Antes disso, ela já tentou. Quando a gente é empreendedor, a gente tem que encontrar o que a gente sabe fazer. O empreendedor, ele vende aquilo que ele sabe fazer, né? Sim, sim. E a minha mãe sempre adorou mexer com artesanato, vendíamos chocolate na rua durante muitos anos. Eu comecei a vender chocolate na rua, eu tinha 9 anos, e eu tinha que conversar com essas pessoas, né? E eu reparei uma coisa, antes de eu começar a vender. Sim. A minha mãe sabia fazer, mas ela não sabia como vender aquilo. Igual tipo um dentista, né? Sim. Eu fiz o curso para poder, sei tudo sobre dentes, mas como que eu vou vender esse produto para essa pessoa? Verdade. Né? E aí a minha mãe ficava lá na porta da igreja horas e horas e não conseguia vender, mas o chocolate era perfeito. E aí, quando eu fui ficar mais com meu pai e tudo mais, eu sabia como comunicar isso, passar isso para frente. Nossa, então, olha só, desde muito jovem, né? Desde novinha você, né? Tanto essa questão da comunicação quanto vendas, né? Exatamente. Essa parte do empreendedorismo, então, já é na veia aí desde novinha. Que maravilha! E em relação ao seu trabalho enquanto influenciadora, quando é que despertou? Como foi esse início aí? Olha, eu vou para a rede social. Nos conta um pouco disso, por gentileza. Olha, a minha mãe, né, ela vendia tapetes. E foi bem naquela época que teve a pandemia, aonde surgiu os influenciadores digitais, que ninguém podia sair de casa, ninguém mesmo podia sair de casa. Então, o pessoal começou a fazer enviados. Olha, recebidos, vou mandar para você e você filma. Foi aí onde surgiu esse pessoal. E aí eu falei, caramba, eu vou filmar os tapetes da minha mãe para poder ajudar. Nisso eu comecei, e aí um pessoal, a festa animada, falou assim, grava um stories para mim. Eu falei, caramba, eu sou super comunicativa, eu vou saber fazer? Claro. Gente, na hora de gravar o stories, não saía. Nervosa. Muito nervosa. Eu falei, caramba, eu jurava que eu sabia fazer. E eu fiz. Enviei para eles, eu falei, tomara que dê certo. Eu fiz para ajudar. Sim. Não fiz no intuito de vender, nem nada. Fiz para fazer. E aí outra pessoa viu, que outra pessoa viu, aí me chamou. Eu fui até o local, fiz. Aí outra pessoa viu e por aí foi. Eu não ia atrás, eles foram vendo no Instagram um do outro e me chamando. Aconteceu naturalmente. Foi naturalmente. Dessa forma. Porque, inclusive, fui fazer o provador. Sim. Meu primeiro provador tava lá mostrando, né? As memórias no Facebook. Sim. Meu Deus, eu cheguei lá no local e falei assim, por que eu fui aceitar? Meu Deus, eu não sei fazer isso. E deu certo. Nossa. Na hora eu fui com muito medo,
mas deu certo. Mas deu certo, vergonha, tá com medo, né? mas vai com medo Vai mesmo. com medo mesmo. E hoje, olha só, já colhendo um fruto, né, do que Exatamente. iniciou lá atrás. Sim. Quem não? Eu também, na época da pandemia, comecei a ir para a rede social, foi onde eu comecei a reinventar, já vendi roupa, enfim, que é uma história que eu vou contar também em um determinado momento. Mas hoje, vamos seguir aqui com a Karen. E em relação a essa exposição na internet, Karen, você enfrentou algum tipo de crítica? Porque eu sei que quando a gente começa a falar, um ou outro começa a soltar algumas piadinhas. Nossa, fulano tá achando que é blogueirinho, que é famoso. Você ouviu isso? Muito, muito. Inclusive, no começo do ano, agora acho que foi em janeiro para fevereiro, foi foi o ápice, né? Sim. Foi aonde eu comecei a ser atacada bastante, né? Porque a partir do momento que você é mulher, tem uma diferença. Porque assim, as pessoas pintam a gente como perfeitos. Então, o narizinho tem que estar perfeito, o olhinho tem que estar perfeito, a unha tem que estar perfeita. Exato. E nós somos seres humanos, como todo mundo. Então, eu comecei a ser atacada, me chamarem de gorda, de tudo que você imaginar. Então, eu fui postar minha unha, que uma amiga minha faz, ela faz super bem a minha unha. E eu fui mostrar a minha unha, criticaram as minhas mãos, que não são tão bonitas. A minha aparência em si, como eu me vestia antes, né? Porque como eu não tinha a visão de como você tem que se vestir publicamente, claro. eu era muito simples. Então, assim, eu não tinha dinheiro, condições. Eu vi a sua realidade da época. Assim, eu não tinha condições financeiras e nem tinha mentalidade de como me vestir, como me portar. Eu estava começando do zero. Então, eu escutei tanto críticas construtivas de pessoas que queriam o meu bem, falavam, olha, essa roupa aqui não vai ser legal para você estar lá. Eu vou te ajudar. Vamos lá que eu vou te auxiliar. Você veste assim, você veste assado. Agora, tinha pessoas que falavam, ai, meu Deus do céu. Entendeu? Então, assim, a gente escuta muita coisa que a gente não quer escutar. Sim. E uma coisa que me pega bastante, que é o que é onde me irrita, eu já até gravei stories falando sobre, é aonde, quando nós somos mulheres, e a gente, eu não me acho por isso, mas quando a gente se destaca em alguma coisa, as pessoas começam a achar, poxa, ela só tá lá porque ela tem algo com aquela pessoa. A pessoa não me contratou porque eu sou boa naquilo. Tô entendendo. As pessoas me contrataram porque querem algo comigo, ou ela tá tendo algo com alguém. Então, nós que somos mulheres, por estar em algum local, né, sendo bem vistas, ela conseguiu tal conquista na vida dela, ela conseguiu divulgar tal coisa. Tem caso com alguém? Entendi. Você está dizendo assim no sentido que a mulher não pensa que foi o seu mérito estar em determinado nível de vida, vivendo aquela experiência, sim porque você de repente está envolvendo amorosamente com alguém. Exatamente. O mais triste é que a maioria dos comentários são de mulheres. São de mulheres. Isso. Que eu fiz no Stories até falando sobre. Sim. Isso. Existe essa competitividade ainda, né? É algo que assim já mudou bastante. Hoje tem muita empatia, eu percebo, eu recebo, mas eu sei que de fato, né, existem sim ainda pessoas com coração ruim, pessoas que realmente não conseguem, né, evoluir e aí tentam prejudicar, desmerecendo, né, a outra pessoa. Exatamente. Infelizmente. Então, vamos continuar. Karen, e você, esse insight, tipo, não, eu nasci para isso, é isso que eu quero, quando surgiu assim, falou, não, é isso que eu vou levar como profissão, que hoje de fato, né, é sua profissão enquanto influenciadora e empreendedora, quando foi esse insight? Mulher, não teve esse insight. Não? Não. Sabe como é que foi? Eu comecei a fazer, naturalmente. Fui fazendo e foi surgindo oportunidades que eu não sabia que podia se ganhar dinheiro com isso. Olha, não sabia. Incrível. Eu chegava nos lugares, fazia para ajudar o empreendedor, fazia para ajudar um amigo, vou fazer para te ajudar. Vou fazer para te ajudar. Não, então já vai fazer para me ajudar? Quanto é que você cobra? Não, menina, tô fazendo para te ajudar. Aí ele, não, mas você pode cobrar, você não sabia, não? Eu, pode cobrar? Pode cobrar. Olha só. Eu fazia porque eu gostava no começo. Sim. E aí eu falei, pode cobrar? Não, vamos fazer o seguinte, você vem aqui, eu te dou tal coisa pra você fazer. No começo eu trocava por coisas, por permuta. Permuta. E aí eu aceitava. Eu falei, cara, vamos lá. Aí eu fazia. Tá bom. Aí com o tempo eu comecei a cobrar. Meu primeiro trabalho que eu cobrei, eu cobrei um valor assim, ó, que eu tava com muito medo da pessoa. E eu falo isso pra ela. Eu falei isso pra ela, eu falei assim, eu cobrei ela, gente, um valor tão pequeno, tão singelo, e eu achava que eu tava cobrando horrores dela. E eu falei assim, eu mandei mensagem pra ela e falei assim, ó,
é tal valor. Peguei o telefone, joguei longe de mim, eu não quero ver a resposta. Sim, fiquei com medo. com medo. Nossa, super acessível, adorei seu vídeo, parabéns, ficou ótimo. E eu jurava que, tipo assim, eu tinha muito medo das pessoas não gostarem, né, do trabalho. Sim. E hoje, eu não vivo só, minha renda não é só loja. Sim. Isso é influência. Como influenciadora marketing, também, o marketing. Exatamente, Sim. que eu também trabalho em outras áreas no marketing, Sim. auxiliando outras partes que não envolvem apenas a minha imagem. Ah, sim. Poderia falar um pouco melhor sobre essa parte? Para as pessoas terem conhecimento? Por exemplo, eu já trabalhei e trabalho no ramo de social media. Sim. Por exemplo, se eu vou até o seu estabelecimento, eu vou tentar te ajudar de alguma forma, como auxiliar você no seu Instagram, na sua comunicação, né? Uau, de tudo isso. Então, bom. eu estou estudando sobre marketing, sobre outras áreas do marketing, edição de vídeos, porque eu não tenho ninguém ainda, uma equipe, quem sabe no futuro, claro, né? Deus me vai escute. chegar lá sim, com Quem certeza. sabe um dia tem alguém para, vim aqui hoje só para arrumar seu cabelo, vim aqui hoje só para poder gravar para você. Uau. Vim aqui... Não, eu não tenho isso por enquanto. Às vezes eu tô lá no estabelecimento, passa alguém, você pode gravar para mim? Então, assim, eu que edito os vídeos, então, assim, o pessoal pergunta, tem alguém que edita seus vídeos? Eu falei, quem me dera. Não tem ainda. Então, eu ajudo as pessoas a editar os vídeos. Às vezes eu vou num estabelecimento, eu vejo que a pessoa não tem como receber aquela divulgação. Porque quando você vai receber uma divulgação, não é assim, você contratou um influenciador para poder ir no seu estabelecimento. Sim. Eu tenho que auxiliar, eu me sinto na obrigação de auxiliar aquela pessoa. Por quê? Então, vai receber a divulgação, mas o perfil dele tem que estar apto a receber aquela divulgação para que ele consiga colher frutos futuramente. Porque ele não precisa depender de um blogueiro a vida toda. Sim. Ele também precisa caminhar sozinho e dar conta daquilo sozinho no futuro. Porque ele é um empreendedor. Se você é empreendedor local, cara, a dificuldade é muito grande. Às vezes você tem um filho pequeno. Verdade. Quem é que vai te contratar com uma barriga? Nossa, quem é que vai contratar um idoso? Entendeu? Sim. Então, eles, mas eu não entendo. Eu falei, mas você pode aprender. Vamos começar? Nossa, que maravilha. Então, você não só faz essa parte de influenciadora, de mostrar o produto, mas também dá algumas dicas, ensina, isso. Coloca o empreendedor ali para falar, vamos desenvolver. Nossa, que maravilha, que maravilha, Karen. Que incrível mesmo a sua história. E momento assim de insegurança, de falar, nossa, ai gente, eu tô me auto-sabotando, porque, não, acho que não é pra mim, ou um dia que de repente você acordou, será que é isso mesmo que vai me dar dinheiro? Já teve essa sensação? Já, demais. Por causa da instabilidade, vamos dizer assim, principalmente em relação à questão de ser influencer. Quando a gente leva muitas críticas, né, das pessoas, a gente acaba um pouco acreditando. Não adianta a pessoa falar, eu não vou me abalar. Sim, somos humanos. Nós somos seres humanos. E em resposta disso, que eu falei, caramba, eu não dou conta, eu acho que eu não sou boa. E aí foi quando eu entrei para a loja do 6. Sim. Eu não sou boa o suficiente, eu achava que eu não ia. E eu tinha uma semana para falar que ia ter inauguração. Uau. A fila chegou longe da chaleira, né? Realmente. Então, assim, ele não ia divulgar, ele ia falar no dia. Eu falei, você tá... Não é assim, vamos lá, eu vou te ajudar. Eu comecei assim na loja do 6. Eu vou auxiliar você. Vamos lá, vamos, me dá o Instagram. Vamos fazer. Aí eu fui, peguei, fiz o vídeo. Vamos lá, eu já tenho ideia na minha cabeça. Vamos lá nós dois. Como é que vai fazer isso aqui? Não, mas é porque... Não, vamos fazer uma fila. Vai entregar a senha. Eu já sei. Fui pegando tudo. Aí, uns 20 dias depois, ele falou pra mim, pode pedir demissão que eu vou te dar gerência. Tá vendo? Foi assim. Então foi quando eu duvidei de mim mesma. Eu até comentei com uma colega minha, ela chama Fúvia. Eu duvidei de mim. Ela falou, não faz isso. E uma semana depois estava a resposta. Aquela fila enorme na rua. Eu mesma vi. Realmente, a fila quilométrica. Foi uma resposta de Deus para mim que eu não devo desistir disso. Nossa. Foi quando quando eu tava falando assim, não é para mim. Foi quando eu disse, não é para mim. Sim. 7 dias depois estava lá a resposta. A fila, o comentário da cidade. Exatamente. A loja. Por causa do quê? De uma atitude dela, de ser proativa, de falar, não é simplesmente só fazer a divulgação no dia, né? No dia, como ele ela falou, no dia. Deu a orientação ali pro empreendedor e olha que êxito que teve. Nossa, vendeu bastante, né, na inauguração. Que maravilha, Karen. Como saber, eu, por exemplo, tenho um empreendimento, uma loja de roupa, qual que é o momento para eu estar contratando uma influenciadora digital? Você poderia me falar, olha, não,
a influenciadora realmente você tem que contratar para te ajudar nisso, nisso, nisso. Qual seria o momento? Para, de repente, né, uma mulher que esteja assistindo ter esse conhecimento. Bom, o melhor momento é agora. Primeiro, por quê? Quem não é visto não é lembrado. Verdade. Pronto. Você vence pela sua insistência, não é mesmo? Sim, sim. Hoje, qualquer tipo de pessoa, qualquer faixa etária tem uma rede social. Até bebês têm rede social, né? certo? Realmente. Então, assim, você hoje precisa identificar quem é o seu público-alvo. Vamos supor, você tem uma loja de roupas. As roupas que eu vendo é dos 18 até os 40 anos. É um exemplo. Você precisa identificar quem é o seu público. Aonde você vai encontrar um influenciador que vai atender aquela demanda daquelas pessoas. Aonde ele vai acertar o público-alvo seu, certo? Sim. Vamos supor, tem alguma influenciadora em Alexânia que fala muito, que a página dela é voltada a bebês. Eu vou contratar ela porque ela tem uma filha e que, né, vai mostrar minha loja infantil. É um exemplo. É o público que eu vou acertar. Então, você tem que ser assertivo na hora de escolher. Outra coisa muito interessante, aonde o pessoal analisa muito. Poxa, fulano tem 20 mil seguidores. Vou chamá-lo. Mas aí é a hora de você identificar. Às vezes, não é a quantidade de seguidores que aquela pessoa tem, mas é a devolutiva que ela vai te dar. Como assim? É um exemplo. Sim. Se entra 10 pessoas na sua loja, entraram 10, na qual 8 compraram, você tá no lucro? Claro, você tá no lucro. Agora, se só 2 compraram, você tá no lucro? Não, né? Não, você não tá no lucro. Então, o que acontece? O Instagram, ele é um robô. Sim, né? realmente. Então, ele vai dar uma devolutiva para você, certo? De acordo com as pessoas que você consegue converter. Vamos supor, eu não tenho nem 4 mil seguidores, mas vamos colocar que 3 mil interagem comigo. Eu tô no lucro? Com certeza. Certo? Sim. Agora, se eu tenho um Instagram com 10 mil seguidores, na qual 3 mil interagem comigo, eu não tô no lucro. Então, às vezes, a quantidade de seguidores da pessoa que você pode estar criticando não vai dar uma devolutiva para você. É a pessoa que mais aparece, é lembrada, é falada, que pode estar te auxiliando além da própria imagem, né? Porque aquele blogueiro que tem vontade, às vezes você não pode, você não entende, você é novato naquilo, mas você vai entender quando você contratar e a pessoa tiver vontade. Em vez dela chegar na sua loja, cara, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Não, ela vai falar, moço, eu não sei o que fazer, me ajuda. Qual é o produto que você quer? Sim. Entende? Sim. É isso. Qual é o produto que você quer mostrar? Qual é a dificuldade de vendas que você tem hoje? Esse produto que ele tá saindo? Não. Esse aqui é o que mais sai e esse aqui ele sai? Não. Então vamos mostrar esses dois juntos. Olha é só, aquele que tem né? estratégia para vender para você. Porque às vezes você contrata um que tem 10, 50 mil seguidores. Mas, poxa, ele não te dá um retorno, porque ele não dá ideias para você. Entendeu? Ele não flui da forma que você quer. Ele só é visto, mas ele não é lembrado. Sim. Então isso vale dizer que não é que a pessoa tem 50, 10, 20 mil seguidores, significa que seja um bom influenciador. Exatamente. Não é isso. É porque não converte, de repente faz ali um marketing digital, lógico, como nós estamos falando aqui do exemplo em questão, mas os seguidores dele não vai comprar nenhuma peça daquela loja. Exatamente. Estou compreendendo, olha só, interessante isso. Exatamente. Se você tem hoje uma loja que tem, o pessoal fala muito assim pra mim, vou te contratar porque eu só tenho 1000 seguidores. E eu quero subir os meus seguidores hoje para eu ter conversão de vendas. Tá errado. Tá errado. Primeiro, converta o que você já tem. Se você tem 1000 seguidores, certo? Sim. Mas você vende ali para 500, cara, tá ótimo. Você tem 50% de conversão. Eu trabalhava no Instagram da Oakley, eu tinha um Instagram só para isso. Na onde eu tinha 800 seguidores, eu bati uma meta de 60 mil com os meus seguidores. Nossa, você tá entendendo? Por quê? Porque eu vendia pra, tipo assim, se eu tinha 800, eu vendia pra 700. Sim. Você tá entendendo? Eu conseguia converter, um mandava pro outro. Por quê? O conteúdo que estava lá o chamavam a atenção. Agora, o que adiantava eu ter 10 mil seguidores e nem 50 comprariam comigo? Sim. Então, é a forma como você converte. Se você é empreendedor local, você tem um Instagram, aonde você tem só 1000 seguidores, em vez de você trazer mais um seguidor, porque tem a diferença do seguidor que compra e tem a diferença do seguidor que você está trazendo, que é um curioso. Se você trouxe 3 seguidores para você, eu trouxe 3 seguidores para você, beleza, 2 compraram, você está no lucro. Eu trouxe para você
3 seguidores, nenhum compraram, eu te trouxe 3 curiosos. Estou entendendo. Vai ficar vendo seus stories lá. E aí, vai comprar? Não vai. Uau, que dica maravilhosa, viu? Gostei bastante. Entendeu? Tipo Serve isso. pra mim, hein? Gostei. Sim. Então, vamos seguir. Karen, quando você olha para trás, assim, de toda a sua trajetória, como você falou para nós no início, desde a infância, aprendeu a vender, né, com a sua mãe, artesanato, doce, a ter essa voz maravilhosa de locutora Obrigada. com o seu pai. Obrigada. E quando você olha para tudo isso, vendo onde você está, qual que é a sensação? Você se sente, assim, uma vencedora? Como que é esse sentimento? Sinto sim. Mesmo estando no começo, eu tô bem no começo. Porque eu sinto que se eu tivesse pegado só isso para fazer, eu estaria mais longe. Mas hoje eu tenho outras obrigações, Sim, certo? sim, sei. Mesmo tendo outras obrigações, mesmo tendo tanto contratempo, eu me sinto feliz. Porque maravilha. hoje, assim, eu tenho meu apartamento, moro, é alugado, mas eu moro lá. Se eu nunca tivesse pego aquela câmera, aquele dia, feito aqueles stories, mesmo dando tudo errado, que eu tenho esses stories. Eu coloquei ele no Reels, de tão engraçado que foi, eu coloquei ele no Reels, eu falando tudo errado, gente. Quem nunca, gente? E é normal Todo errar. mundo que começa é assim. Se eu nunca tivesse feito isso, se eu não tivesse passado por cima daquelas coisas que me aconteceram, por exemplo, hoje eu tô aqui. Sim, olha gente, que eu no podcast, quando eu saí de casa, eu tava assim, ó. Jesus, se for num podcast, como é que eu vou falar? Como é que senta? Eu esqueci como é que senta, eu esqueci como é que anda. Então, eu acho que a conquista também. Você nunca perdeu o frio na barriga. Sim, não achar que é autossuficiente, que já sabe tudo, exatamente. Eu né? cheguei para cá e falei, eu vou falar o quê, meu Deus? Todos a gente fica aquele nervoso, assim, claro. aquele nervoso de fazer. Isso é a conquista, sabe? Hoje eu tenho coisas na minha casa, eu compro coisas para meus filhos. Eu tenho um apartamento que não é de luxo, mas para mim é. Claro, porque eu nunca morei. Você conquistou. Muita gente fala assim, gente, é só uma luz no teto, tudo bem, mas para mim é uma luz no teto. Eu nunca tive. Sim. Eu vim de família humilde. Tipo assim, tinha dias que a gente não tinha nada em casa. Então, olhar, ver, assim, caramba, tudo isso me trouxe aqui. E fruto do seu trabalho enquanto influenciadora e empreendedora. Sim. Uau. Então tem coisas, presentes que chegam para mim, recebidos, tem pessoas que viram para mim e falam, olha, eu não tenho condição. Você aceita isso aqui como pagamento? Eu, claro, cara, me dá aí. Olha aí. E eu falo, caramba, olha só, eu não tinha R$1 no bolso para jantar hoje. Tá aqui. Então são coisas que para mim, eu acho que eu levo como mérito. Sim, mérito seu, sim. Com certeza. Eu aceito, porque assim, quem não é feliz com pouco, não é feliz com muito. Verdade. Eu penso assim. Nós precisamos, sim, dar valor no mínimo. Eu também tenho aprendido isso. Né? Que a gente tem ter esse coração grato. Né? Porque a própria palavra do Senhor fala, né, que a gente tem que ser fiel no pouco, que no muito vai ser acrescentado. Exatamente. Então, é sobre isso. Que maravilha. Então, vamos para a nossa pergunta aqui final. Karen, você, que é essa mulher incrível, essa comunicadora nata. Gente, como é gostoso ouvir a voz dela, né? Obrigada. Muito gostoso. Se você pudesse dar um conselho para nosso ouvinte aqui, de como começar a empreender ou influenciar, por onde começar, qual seria a mensagem que você pode estar nos deixando agora? Bom, com certeza não ligue para a sua própria opinião que você mesmo se critica. Porque ouvir o outro acaba que a gente escuta, mas quando você escuta você falando não pra você, é pior. É pior. Porque eu ouvi aquele dia pra mim, eu não dou conta. Olha. Isso não é pra mim. E a resposta tava lá. Sim. Se você é influenciador e tá começando agora, eu tô começando hoje. O que é que eu tenho que fazer? Mulher, homem, não sei. Sim. Cara, tenha interesse quando você chegar lá. Eu sei que você tá com vergonha, que você tá por dentro, você tá assim, meu Deus, tá todo mundo me olhando. Pensa em você daqui a 10 anos. Eu fico pensando assim, caramba, eu tô aqui hoje morrendo de vergonha. Eu tô parecendo que tá todo mundo me olhando. Mas como é que eu vou estar daqui a 5 anos trabalhando com isso? Será que eu vou estar sentindo vergonha? Talvez não. Verdade. A primeira vez que eu fui fazer o meu provador, eu tava morrendo de medo. Com tanta gente me olhando, eu tava tremendo, eu tava com a mão fria, suando. Agora, nesse momento, eu tô. Tá fria, sério.
Eu tô com a mão fria, eu tô com vergonha. Sim. Mas eu tô falando assim mesmo, porque tipo, é o primeiro podcast da minha vida. Primeiro, hein? Olha, de muitos que virão. De muitos que virão. Sim. Exatamente. Então, se você tá com medo, começa. Chega lá, mostra que você tá interessado, mesmo que você não saiba por onde começar. Mostra que você tá interessada. Cara, eu vim aqui para te ajudar a vender o seu produto. Mostra para mim qual o produto que você não vende. Mostra para mim qual o produto que você vende. Dê estratégias de venda para essa pessoa, porque você é um vendedor. Porque o influenciador digital, ele é um vendedor. Ele pode ser um vendedor de planta, um vendedor de microfone, um vendedor de taça, não importa. Você está vendendo um produto. Então, tenha interesse em mostrar. Se você está começando agora e você é um empreendedor local, não tenha medo de arriscar. Claro, você tem que ter a sua mente, né, ali certinho, você não vai gastar demais e nem nada demais. Mas tenha fé naquilo que você sabe fazer, que o produto que você sabe fazer é bom. Porque se você teve coragem para fazer e mostrar para seus colegas e eles falaram, cara, isso é muito bom, venda. Eu não sei vender. Peça ajuda para quem sabe. Sabe, não tenha medo de investir em você, porque é o seu sonho. Imagina você precisar, não tem problema nenhum você trabalhar para os outros, mas olha que bacana você trabalhar para você. Sim, nossa. No começo vai ser difícil, desafiador, mesmo, desafiador, é ruim, processo, né? faz parte do seu processo. Ou você não ouvir a opinião do outro, ok, mas você ficar olhando para si como se você não conseguisse, aí é pior. É pior. Tente melhorar você, porque os outros não vão conseguir te atingir. Não olha para o outro, olha para você. É isso. Uau, que mensagem inspiradora, que mulher inspiradora. Obrigada. Muito obrigado, Karen. Foi maravilhoso poder ouvir um pouco da sua história. Obrigada. Olha, você que ouviu o nosso podcast, compartilha com os amigos, siga-nos na rede social, no Instagram, é mulheresinspiradoras.podcast, no YouTube, Mulheres Inspiradora. Obrigada por estar aqui conosco e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchauzinho.